Quando falamos em tecnologia, a primeira coisa que nos vem à mente são computadores e até mesmo satélites que estão no espaço. Só que na realidade, a ideia de tecnologia, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. A tecnologia que a gente está acostumado hoje é a tecnologia digital. Alguns anos atrás, na década de 60, era a tecnologia analógica. E antes da tecnologia analógica, existia a chamada tecnologia manual. O próprio nome tecnologia se relaciona com a ideia de ser uma ciência, ou seja, um conhecimento, logia, e tecno, de técnica, ou seja, um conhecimento sobre uma determinada técnica. E obviamente que essas técnicas elas vão evoluindo com o tempo. E aí, toda essa tecnologia que a gente conseguiu desenvolver ao longo do tempo, ela está relacionada com o domínio dos elementos químicos. Só que existe um elemento químico bastante especial que auxiliou muito no desenvolvimento da tecnologia de ponta, especificamente no que nós temos de tecnologia pós-analógica. Por quê? Porque quando nós falamos em tecnologia analógica, muitas vezes nós estamos falando daquelas placas que, em vez de ter transistores, elas tinham válvulas. E basicamente as válvulas elas são parecidas com uma lâmpada. Por quê? Porque elas têm ali uma superfície de vidro e essa superfície de vidro ela serve para dissipar calor. Então no interior dela tem um sistema evacuado, uma peça metálica e uma superfície de vidro para conseguir dissipar esse calor. Ou seja, você utiliza ali dentro materiais metálicos. Qual que é o problema de utilizar um material metálico? É que o material metálico ele é um excelente condutor de energia, seja na forma de calor, seja na forma de eletricidade. Só que, conforme ele se aquece, ele começa a conduzir menos eletricidade. Se ele começa a conduzir menos eletricidade, ele começa a conduzir menos informação. Por esse fato, então, as válvulas eram utilizadas para conseguir, então, dissipar esse calor do metal que tem ali dentro e, dessa forma, então, manter o controle sobre a transmissão de dados. Com o tempo, principalmente na década de 70, os japoneses desenvolveram o transistor. E nesse caso, o transistor ele era diferente das válvulas. Por quê? Porque ele não utilizava mais a ideia de metais. É lógico que ali ao redor do transistor ainda existem peças metálicas. Mas o transistor no seu interior, ele se utiliza do que nós chamamos de semimetais. E a característica de um semimetal, ela é fascinante, porque diferentemente de um metal, o semimetal, que a gente vai chamar de semicondutor, ele tem uma característica que ele conduz mais informação, consequentemente mais energia elétrica, conforme ele aquece. Dessa forma, então, todas aquelas válvulas que ocupavam muito espaço, porque elas tinham que dissipar o calor, foram substituídas pelos pequenos transistores. Dessa forma, então, toda essa tecnologia que foi moldada ao redor dos semicondutores, ela se inicia com a descoberta de que o silício ele era um semicondutor. O silício, na época, ele era considerado como um semimetal, ou seja, ele não se caracterizava nem como metal e nem como um ametal, ele ficava no meio do caminho. Hoje nós chamamos ele de semicondutor. Essa característica de semicondutor se dá pelo seguinte fato, o chamado band gap, que é o quê? Que é o salto de banda. Isso quer dizer o quê? Que entre as ligações que existem entre os átomos que compõem a substância ou o elemento químico puro, ali existe uma diferença de energia entre os orbitais. Por exemplo, quando nós falamos de um metal, o que nós temos? Nós temos o chamado mar de elétrons. O que é isso? São diversos e diversos orbitais se sobrepondo, permitindo que os elétrons possam
ali se deslocar livremente. Então é como se fosse um grande mar de deslocamento de elétrons. Por isso que ele consegue conduzir eletricidade e também calor. Quando você tem um elemento químico que ele é isolante, ou uma substância química isolante, como por exemplo madeira, borracha, a distância entre essa energia dos orbitais é muito grande para que um elétron, quando excitado, salte de uma banda para outra. Ou seja, ali você não consegue ter esse processo de fazer com que os elétrons se desloquem pelos orbitais daquela substância. E no caso específico dos semicondutores, o que acontece? Existe ali realmente uma separação entre as bandas, só que ela é muito menor em comparação com os isolantes. Isso faz então com que, conforme fornece-se energia para aquela substância ou aquele elemento químico puro, os elétrons consigam se deslocar de uma banda para outra. E dessa forma, então, você consegue fazer ali um processo de movimentação de elétrons. E para isso, você pode usar ali a energia térmica. Então, conforme você aquece o sistema, aqueles elétrons conseguem saltar de uma banda para outra. E essa foi a grande descoberta para os semicondutores se tornarem alguns produtos, substâncias muito importantes para o desenvolvimento da tecnologia. Qual que é a diferença real entre agora o metal e o semicondutor? O metal ele é um condutor, só que conforme ele aquece, essas sobreposições de orbitais elas são danificadas, podemos dizer assim. Por quê? Porque os elétrons começam a vibrar muito mais rapidamente e isso começa a interferir ali na substância. Tanto que aquele metal pode vir a deixar de ser sólido e passar a ser líquido, ou seja, ele pode fundir. E isso então faz com que toda aquela organização de orbitais sobrepostos se perca. E aí ele começa a conduzir menos eletricidade. No caso dos semicondutores, isso não acontece. Por quê? Porque existe um band gap, ou seja, ele pode receber energia ainda para conseguir se manter ali aquelas ligações e a condução elétrica. Então essa descoberta foi muito importante para o desenvolvimento dos transistores. E esse elemento químico principal para isso foi o silício. E o silício ele tem características muito interessantes. O silício, se a gente for observar a estrutura atômica dele, ele faz parte da família do carbono. Ele tem um total de 14 prótons, 14 nêutrons e 14 elétrons. Isso já ajuda a dar uma estabilidade para ele. Por quê? Porque a quantidade de prótons e nêutrons é igual. Então isso já ajuda a dar uma estabilidade. Se esses números fossem os chamados números mágicos, aí ele teria uma grande estabilidade. Mas nesse caso, não são números mágicos. Dessa forma, então, esse elemento químico não é um dos mais estáveis, como, por exemplo, é o oxigênio e o cálcio. Mas ele é um elemento relativamente estável. Outra característica dele, a sua camada de valência comporta 4 elétrons. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele consegue fazer 4 ligações covalentes, assim como o carbono faz. E isso é muito interessante, por quê? Porque assim como o carbono, o silício também pode produzir concatenação de átomos. O que é isso? É formação de cadeias. O carbono ele é muito importante, por quê? Porque ele consegue gerar as cadeias carbônicas. O silício também. O único problema do silício é que as cadeias que ele se forma não são muito longas, o que faz com que elas se tornem mais quebradiças. E dessa forma, então, ele não pode gerar, por exemplo, que nem uma estrutura semelhante ao DNA. Ele não leva a estruturas tão complexas quanto o carbono. Entretanto, ele tem uma característica, quando olhamos para as suas substâncias cristalinas, como, por exemplo, o quartzo, que é um efeito chamado como efeito piezoelétrico. E o que é isso? É um efeito em que, se você aplicar uma pressão ou passar uma corrente elétrica por um cristal de quartzo, que no caso é o silicato SiO3, ali ocorre
a produção de dois efeitos. A primeira delas, se você pressionar um cristal de quartzo, que pode ser, por exemplo, um cristal semelhante ao de areia, ali você consegue gerar um pulso elétrico. Então, existem alguns equipamentos que, quando você pressiona o cristal, ele consegue gerar eletricidade. Alguns equipamentos desses são facilmente encontrados à venda, por exemplo, na internet. Não é nada de anormal, é bastante conhecido já esse efeito. E quando você olha no seu relógio de pulso que utiliza ali uma bateria, você vai ver que provavelmente vai estar escrito assim, quartzo. A maioria das pessoas imagina que é por causa do vidro, que aquele vidro é um vidro de quartzo, mas na realidade não é. Tem uma pecinha dentro do relógio que é basicamente feita de quartzo. E ali passa por ela uma corrente elétrica gerada pela bateria. E essa característica do quartzo, quando recebe corrente elétrica, é que ele começa a vibrar dentro de um período. Então isso começa a funcionar como se fosse o pêndulo de um relógio. E isso então traz a possibilidade de você ter ali um relógio que marca as horas, os segundos, milésimos de forma muito correta. Então o quartzo tem essa importância também na tecnologia, tanto na produção de transistores como na produção de relógios muito bons, para que você tenha, por exemplo, a marcação de tempo dentro de computadores, uma vez que o computador depende de um relógio interno também. Além disso, uma outra característica do quartzo, e que isso nos remete a milhares de anos, foi o desenvolvimento do vidro. E por que isso é importante? Porque com o desenvolvimento do vidro, tornou-se possível você armazenar substâncias sem que elas reagissem com as paredes do que as encerra. Ou seja, quando tinha ali, por exemplo, um ácido, material ácido, se ele entrasse em contato com uma cerâmica, ele poderia reagir com as paredes da cerâmica, o mesmo se fosse uma substância básica. O vidro é uma substância inerte, ela só vai reagir com ácido fluorídrico, mas com as outras substâncias ele não reage. E outra característica é que ele era transparente, então dava para ver o que tinha dentro do recipiente. Obviamente que o vidro totalmente transparente, ele é oriundo do silicato muito purificado. Esse desenvolvimento veio com o tempo, obviamente. Mas lá atrás, quando os primeiros seres humanos começaram a desenvolver o vidro, eles tinham ali vidros coloridos, mas já era transparente. Então dava para olhar o que tinha dentro ali do material, no caso do recipiente. Isso foi também um grande desenvolvimento da tecnologia. E por fim, mas não menos importante, também tem um desenvolvimento muito especial que são as células fotovoltaicas. E o que são isso? São essas estruturas que se coloca no topo das casas, no telhado das casas, para absorção de luz solar. Como que a luz solar pode gerar eletricidade? Basicamente, aquela estrutura é feita ali de um silicato, que é, no caso, um semicondutor. Por quê? Porque possui silício. Só que esse processo ele é feito através de uma dopagem. O que é dopagem em química? Dopagem é quando você pega uma estrutura cristalina, como por exemplo a do silicato, SiO3, e em uma das estruturas você acaba trocando um silício, por exemplo, por um outro elemento químico, que pode ser um metal ou um semimetal. Então você acaba dopando a estrutura dessa forma. E no caso, para a construção das células fotovoltaicas, é necessário que exista ali uma estrutura que vai receber a luz do sol e pelo efeito fotovoltaico, ou seja, aquele fóton fornecer energia para a estrutura e essa energia empurrar um elétron, é necessário que a primeira estrutura então seja rica em elétrons para receber esse fóton com energia e a segunda estrutura possua espaços que nós chamamos de lacunas para receber elétrons. No caso, então, a estrutura
da folha fotovoltaica, ela é como um sanduíche. Então você tem, primeiro, uma estrutura de silicato chamado tipo N, ou seja, negativa, que possui bastante elétrons. E, em geral, elas são dopadas com fósforo. Por quê? Porque o fósforo é da família do nitrogênio, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então ele pode ali induzir elétrons para uma outra estrutura. E a camada de baixo, ela é formada por silício dopado com boro e é chamado de semicondutor do tipo P. Então nós temos semicondutor tipo N, que fica em cima, e o semicondutor tipo P, que fica embaixo. Ali então nós geramos a chamada junção NP. E na junção NP ocorre a possibilidade de você conseguir transferir elétrons de uma das folhas de silício para a outra. Então a luz vem, fornece energia, um elétron é empurrado pela junção, entra em contato com o sistema inferior, que no caso é o sistema do tipo P, e ali então você tem uma condução elétrica. Essa condução elétrica ela pode ser utilizada para a geração de trabalho. Depois, obviamente, esse campo de baixo que é dopado com boro, ele acaba devolvendo esse elétron através da junção para o sistema que estava excitado. Então, por isso que não existe a necessidade de a gente ficar trocando ali as folhas de silicato que a gente coloca no topo das nossas casas, no teto das nossas casas, certo? Então, esse é o processo para o desenvolvimento de eletricidade, utilizando um semicondutor. Então, o silício é presente na nossa vida em todos os locais que nós utilizamos tecnologia. E o mais interessante, o silício ele é o segundo elemento mais comum na Terra. Pessoal, muito obrigado por vocês viram o vídeo até aqui. Peço se for possível que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, peço para vocês darem uma olhada aqui na descrição para ver os links que eu deixo e também lá na área de comentários, deixe um comentário falando se você gostou do vídeo, o que poderia melhorar, alguma coisa mais sobre tecnologia. Se for possível, também compartilhe o vídeo e hype, porque isso é extremamente importante para o canal. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.